Eles o chamavam de profeta, mas também de traidor, um homem que falou diretamente com Deus e mesmo assim escolheu outro caminho. Balaão, seu nome aparece em textos antigos, na Bíblia, e até em uma inscrição arqueológica descoberta no Oriente Médio. Quem foi esse misterioso vidente? Um profeta legítimo? Ou um homem guiado pela ganância? Hoje, vamos investigar o enigma de Balaão e descobrir como sua história continua sendo um alerta até os dias de hoje. A cena se passa em Moabe, uma terra árida, de colinas secas e vales profundos. Lá de cima, um homem observa o horizonte, seus olhos fixos em algo que o inquieta. O rei Balaque vê o acampamento de Israel. Milhares e milhares de tendas cobrem o vale, uma multidão numerosa, avançando cada vez mais perto de suas terras. Ele sabe que não pode vencê-los pela força. Então, decide tentar algo diferente. Ele envia mensageiros até um homem chamado Balaão. Balaão não é um israelita, mas tem um dom. Ele fala com Deus. Os mensageiros chegam até sua casa e fazem uma oferta. O rei Balaque lhe dará grandes riquezas se você amaldiçoar Israel. Balaão hesita. Ele consulta a Deus e recebe uma resposta clara. Não vá. Você não pode amaldiçoar quem eu abençoei. Os mensageiros voltam para Balaque, mas o rei insiste. Manda uma nova comitiva, promete ainda mais riquezas. Balaão sabe que não deveria ir, mas a ganância começa a falar mais alto. Ele parte montado em sua jumenta. O que ele não sabe é que há alguém esperando por ele no caminho. Um anjo com uma espada desembainhada. Mas Balaão não o vê. Apenas sua jumenta percebe e, apavorada, se recusa a seguir em frente. Irritado, Balaão bate no animal, mas a jumenta se desvia novamente. Mais uma vez, e de novo, até que algo impossível acontece. A jumenta fala. Por que você me bate? Balaão congela, seu coração dispara e, naquele momento, seus olhos finalmente se abrem. Ele vê o anjo diante dele, uma figura imponente, segurando uma espada e com um aviso claro. Se não fosse sua jumenta, eu teria tirado sua vida. Após o encontro com o anjo, Balaão segue viagem. Ele chega ao reino de Moabe e é recebido pelo rei Balaque. O rei o conduz até um alto monte, de onde se pode ver todo o acampamento de Israel. Balaque aponta para o povo e ordena: agora amaldiçoe-os. Balaão ergue as mãos e começa a falar, mas, para o espanto do rei, as palavras que saem de sua boca são de bênção. Balaque se enfurece. Ele o leva a outro lugar, outro monte, outro ângulo. Talvez daqui você consiga amaldiçoá-los. Mas quando Balaão abre a boca, mais uma vez, ele os abençoa. Balaque tenta uma última vez. Leva Balaão para outro ponto alto, tenta fazê-lo mudar de ideia. Mas o resultado é o mesmo. Balaão proclama a vitória de Israel e diz que não pode ir contra o que Deus determinou. Furioso, Balaque manda Balaão embora. Mas a história ainda não terminou. Mesmo sem conseguir amaldiçoar Israel, Balaão encontra outro jeito de atender aos interesses do rei. E é aí que sua traição começa a ser escrita. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, mas sua história não termina ali. Mesmo sem lançar uma maldição, ele encontrou outra forma de cumprir os interesses do rei Balaque. E é isso que torna sua história ainda mais sombria. Mas antes de falarmos sobre sua traição, existe uma pergunta importante. Balaão realmente existiu? Em 1967, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante nas ruínas de Derala, na atual Jordânia. Lá encontraram fragmentos de um antigo mural com inscrições em um dialeto aramaico, falando sobre um vidente chamado Balaão, filho de Beor, o mesmo nome citado na Bíblia. O texto descreve Balaão recebendo visões de deuses e alertando seu povo sobre um grande desastre. Isso sugere que Balaão foi uma figura real, um profeta conhecido até mesmo fora de Israel. Mas as evidências não param por aí. A Bíblia menciona Balaão mais de uma vez, e sempre como um alerta. No livro de Pedro 2:15,
ele é descrito como um homem que amou o prêmio da injustiça. Em Apocalipse 2:14, ele é citado novamente, dessa vez ligado a um episódio sombrio, o culto a Baal-peor. Depois de falhar em amaldiçoar Israel, Balaão teria aconselhado Balaque a usar uma arma diferente: a sedução. Os moabitas enviaram mulheres ao acampamento de Israel, convidando-os para seus banquetes e rituais pagãos. Muitos israelitas cederam, participaram dos sacrifícios e se prostraram diante do deus Baal-peor. A consequência? Uma praga mortal varreu o povo de Israel, 24.000 pessoas morreram. Balaão, mesmo sem lançar uma maldição, conseguiu trazer destruição ao povo de Deus. E por isso, seu nome ficou marcado na história, não como um profeta fiel, mas como um traidor. Balaão era um homem com um dom raro, ele ouvia a voz de Deus, mas, no fim, não foi a fé que guiou suas escolhas, foi a ganância. Ele tentou usar seu dom para obter riquezas e, mesmo quando não pôde amaldiçoar Israel, deu conselhos que levaram à queda de muitos. Seu destino, o livro de Números 31:8 nos dá a resposta. Balaão morreu durante a guerra entre Israel e os midianitas. Aquele que uma vez falou com Deus terminou seus dias ao lado dos inimigos de Israel, e seu nome ficou para sempre associado à traição. Mas sua história não é apenas um relato antigo, ela traz um aviso. O que podemos aprender com Balaão? Talvez a resposta esteja nas palavras do próprio Jesus. No livro de Mateus 6:24 ele disse: "Ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro." Balaão tentou servir a Deus e ao dinheiro. No fim, perdeu tudo. E você, o que acha dessa história? O que o destino de Balaão nos ensina hoje? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser mais mistérios da Bíblia, não se esqueça de acompanhar os próximos episódios. Até a próxima!